Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as preposições em português. Na aula de hoje a gente vai ver as preposições de lugar, tá bom? Como a gente fala que a gente está em uma cidade, num país ou num continente. Como vocês já sabem, em português a gente tem duas preposições de lugar, em e de. Bastante parecido com o espanhol, né? Só que a gente mistura com os artigos o, a, os e as. Então, para as cidades a gente usa sempre em Bogotá, em Miami, em Nova York. Então, para as cidades a gente usa sempre em Bogotá, em Miami, em Nova York. Tem algumas exceções, por exemplo, Rio de Janeiro e Cairo. A gente não fala em Rio de Janeiro, a gente fala no Rio de Janeiro. E o mesmo para o Cairo, no Cairo. Para os países, a gente usa em junto com um artigo. Então, por exemplo, Colômbia, artigo feminino. A Colômbia fica em a Colômbia junto, na. E isso vale para quase todos os países do mundo. No Brasil, na Colômbia, nos Estados Unidos, na França. E tem algumas exceções. As exceções para essa regra são Portugal e Israel, por exemplo. A gente fala em Portugal e em Israel. Bom, na última aula a gente estava vendo sobre as preposições de lugar, né? E a gente falou das cidades e dos países. A gente também usa preposições quando a gente está em lugares específicos. Por exemplo, escola, hospital, trabalho, parque, praça, shopping. E lembra que eu falei para vocês que a gente mistura a preposição com o artigo quando a gente vai falar, por exemplo, na França, na Alemanha, no Brasil, na Itália. A mesma coisa acontece com esses lugares. Então, em espanhol ficaria estou en el hospital. Em português fica estou em o hospital. A mesma coisa acontece com esses lugares. Então, em espanhol ficaria estou en el hospital. Em português fica estou em o hospital. Então, dependendo do gênero da palavra, se for masculino ou feminino, a gente fala no ou na. Estou no hospital, estou no shopping, na praça, no parque e assim por diante.